Uma das coisas que mais afeta a vida de uma mulher é a frustração. É ver suas expectativas frustradas. Ah, como machuca, não é mesmo, minha amiga? A decepção. É você alimentar uma expectativa, alimentar uma esperança, alimentar um sonho e de repente ver que aquilo não aconteceu, não acontece. Mas não é possível, não era isso que eu queria, não foi isso que eu desejei para a minha vida. Eu sonhei, eu desejei, eu trabalhei para que tivesse um lar abençoado, uma casa organizada, um casamento feliz. Mas e agora, o que eu vejo? Um casamento disfuncional, um marido que não me considera, que não me apoia, que não me ajuda, que só quer sugar de mim. Quem sabe você está pensando assim? Quem sabe você está sofrendo muito, chorando até, porque você se sente assim, angustiada, abalada, com os seus sonhos desfacelados. Quem sabe eu falo para mulheres que estão ao ponto de se desmoronarem. Mas eu quero dizer para você, minha amiga, que existe uma saída, existe um meio, uma maneira. Sabe qual é? É você acreditar em si mesma, amar a si mesma, cuidar de si mesma, voltar-se um pouco para você. Mas como é possível se eu tenho que estar cuidando dos outros, gastando meu tempo todo com aquela pessoa, aquelas pessoas que estão à minha volta e não sobra tempo para mim? Olha, diz a Bíblia que a mulher é a coluna da casa, não é mesmo? Então, uma coluna, para deixar a casa de pé, precisa estar firme, precisa estar bem estruturada, estar bem cuidada. Se a coluna ficar abalada, toda a construção é comprometida. O telhado poderá vir abaixo. Então, querida amiga, querida mulher, antes de pensar nos outros, pense em si mesma. Cuide de si mesma. Ame a si mesma, tá? Como poderemos amar o outro, cuidar do outro, sem primeiro cuidar de nós mesmas? Então, fica aí, querida amiga, querida mulher que me ouve, esta dica. Coloque-se no centro. Ah, mas isso é muito egoísmo, eu não posso me colocar no centro. Mas a coluna fica no centro. Esqueça por um tempo, enquanto você se cura, os outros. Enquanto você se estruture, enquanto você volte a ser você mesma. Coloque-se no centro. Olhe-se. Exerça um cuidado a partir de agora diferenciado à sua pessoa. Cuide tanto de você, mas cuide mesmo como uma mãe cuida do seu bebê. Alimentando, fazendo a higiene nos momentos corretos, né, nas horas certas, perfumando, dando todo o aconchego e segurança, tá? Que possamos, como mulheres, exercer a automaternagem. Pois se você, minha amiga, se nós, como mulheres, não nos potencializarmos no sentido de exercer esse cuidado, esse autocuidado, passaremos a não existir. E aí sim é que as pessoas à nossa volta realmente sentirão nossa falta. Quando eu digo passar a não existir,
Não é simplesmente, não estou falando, me referindo somente à morte. Não é somente a partida para a eternidade que nos faz não existir neste mundo. Mas muitas vezes a pessoa vai se despersonalizando. Na medida que vai só vivendo para os outros, delegando aos outros o seu bem-estar, delegando aos outros a sua alegria. Ah, eu não sou alegre por isso ou por aquilo, eu não consigo ser feliz, não consigo sair, me divertir por isso, por aquilo, por causa dessa pessoa, por causa do marido, por causa do filho. Aí você vai delegando ao outro a sua alegria, a sua felicidade, a sua potência. De repente, você se procura e não se encontra. Isso se chama despersonalização. A sua alma vai ficando para trás. Será que eu falo para alguém que já se encontra nessa situação e está caminhando para isso? Então está na hora de parar. Pare com isso. E se cuide. Olhe para você. Ah, mas eu tenho que cuidar dessa situação. Será que é por sentimento de culpa? Então se perdoe. Às vezes as pessoas ficam ali presas a algum comportamento inadequado, a algum tipo de prisão por conta desse sentimento de culpa. Eu tenho que fazer isso com meu pai, ou com minha mãe, ou com meu marido, ou com meu filho, para aliviar a culpa. Então se perdoe, tá? Se perdoe e se cuide. Lembrando que se a coluna balançar, se a coluna sair do lugar, se a coluna se quebrar, o resultado será de grande prejuízo para todos à sua volta. Pense nisso. Repito, se cuide, se ame. Procure alguma coisa para fazer que lhe dê prazer, que lhe dê alegria, tá? Desvencilhando-se, desapegando-se de quem está roubando a sua energia. Exerça esse exercício do desapego. Essa desalienação é possível, tá? Devemos estar presos e alienados e agarrados somente a um, que é o Senhor da vida. Pense nisso.